Shalom, meus irmãos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus e nós temos um grupo de leitura e meditação da Bíblia que se chama Techuvá. Nesse grupo, nós falamos em vídeo com quem tá ali, como esse vídeo aqui, nós falamos textos, reflexões sobre os versículos que nos chama a atenção, né? E é um grupo que tem me fortalecido, né? E fortalecido a todos que estão lá, a crescer em comunhão, a crescer em intimidade com o Senhor através das Escrituras. E tem sido um tempo maravilhoso. Se você sentir, né? Desejo no seu coração, se o Senhor falar contigo, de fazer parte desse grupo, me chama no privado, que vai ser um prazer eu colocar você para ler aí junto conosco, tá bom? Então, hoje nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, o capítulo vai ser o 17. E esse capítulo ele fala sobre perdão e fé. Então, é um capítulo extraordinário. Mas antes de começar a falar sobre ele, eu quero, né, como sempre, eu quero orar. Amém? Então, vem orar comigo, tá bom? Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor, que é lâmpada para os nossos pés e luz que ilumina o nosso caminho. Obrigada pela oportunidade de poder ler a tua palavra. Obrigada pela oportunidade, Senhor, de ter uma Bíblia na minha casa, de poder falar, Senhor, sobre você em todas as minhas redes sociais, aonde quer que seja, Senhor. Obrigada pela liberdade. Por favor, Senhor, continua nos permitindo fazer isso e nos encha, Senhor, de coragem, ousadia, intrepidez, sabedoria dos céus, Senhor, para que a gente continue falando de Ti, falando aquilo que Tu queres que a gente fale, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por cada pessoa que está vendo esse vídeo, que vai ver, seja em qual rede social for, Senhor. Abençoa a vida dela, abençoa, Senhor, a sua família, a sua saúde. Tudo aquilo, Senhor, que é importante para elas, abençoa, guarda, protege, Senhor. E que cada vez mais, Senhor, Tu venha, Senhor, se revelar a mim e a cada uma delas, Senhor, mais e mais. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E que essa palavra, Senhor, entre em nosso coração, Senhor, que faça morada, papai, e que nos ajude a produzir frutos, Senhor, cada vez mais, Senhor, frutos e frutos para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, né? Eu quero começar ali com vocês já no primeiro versículo, e é a parte que fala assim, ó. Jesus disse, eu já falei, né? O capítulo 17, é o versículo 1. Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas que aflição espera quem causa a tentação. Então, olha só, né? Que o Senhor ele nos afaste de ser essa pessoa que causa a tentação no outro, que leve as pessoas a caírem em algum pecado, que em nome de Jesus a gente não faça isso, né? E o 2 ele fala assim, ó, seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho e amarrado ao pescoço, que fazer um destes pequeninos pecar. Então, Senhor, que em nome de Jesus nós não sejamos pedra de tropeço para nenhum dos nossos irmãos, principalmente aqueles irmãos que estão iniciando na fé, Senhor, e que se espelham muitas vezes em nós, Senhor. Todos nós, Pai, nós sabemos que nós não devemos olhar para o homem, Senhor, mas muitas vezes a gente desvia o nosso olhar de Ti e infelizmente coloca o nosso olhar no homem e acabando, Senhor, nos ofendendo, nos machucando e tirando do caminho, Senhor. Então, por favor, nos ajude a sermos testemunhas de Jesus aonde nós estivermos, em nome de Jesus. Então, no 3 fala assim, ó, portanto, tenham cuidado. Então, né, que em nome de Jesus todos nós tenhamos cuidado. Se o irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe. Esse foi o 3. O 4. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe. E no 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer. Então, olha só, que versículo é extraordinário, né? Teve uma reflexão no grupo que uma irmã que está lá sabiamente colocou,
para nós, e realmente aquilo entrou no meu coração assim de uma forma bem extraordinária. Porque os discípulos, eu ia falar os versículos, os discípulos, eles estavam andando com Jesus há um tempo e eles viram muitas coisas com Jesus. Eles viram milhões de pessoas que comeram com a multiplicação dos pães e dos peixes. Eles viram pessoas sendo ressuscitadas. Eles viram paralíticos voltar a andar, cegos voltar a enxergar. Eles viram muitas coisas. E na hora que o Senhor falou para eles, esse versículo aqui, o 4, 3 e o 4, né? Para que eles perdoassem os seus irmãos, eles pedem ao Senhor Jesus: faça a nossa fé crescer. Tamanho a dificuldade que é para que a gente consiga perdoar os nossos irmãos. Tamanho o coração endurecido que temos para que a gente consiga perdoar os nossos irmãos. Então, que vocês possam ler esse versículo junto com o Espírito Santo, junto com o Senhor, orar com relação a isso, para que o Senhor ele te ajude a liberar o perdão que é necessário liberar. Porque muitas vezes nós já ouvimos falar isso, muitas vezes já falaram para nós que o perdão ele não é para mim, desculpa, o perdão é para mim, ele não é para outra pessoa, ele é para mim, para que eu seja liberta, para que eu consiga viver a plenitude do Senhor. Então, que em nome de Jesus, ele, assim como eu peço para mim também, ele te ajude, Tire o coração de pedra do nosso peito, coloque um coração de carne, que a gente consiga perdoar todos que precisam, todos que passarem ou já passaram, pelo nosso caminho, que a gente consiga perdoar. Amém? Então, vamos lá. No versículo 6, ele fala assim: o Senhor respondeu: se tivessem fé, ainda que tão pequena quanto um grão de mostarda, poderiam dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedeceria. Então, eu quero ler Hebreus 11:1 com vocês, com relação a isso. E enquanto eu procuro, eu quero falar, essa fé não é uma fé pequena, não é para ser uma fé pequena, mas é uma fé que ela começa pequena, mas que ela dá uma árvore gigante, ela é uma semente. Então, essa semente de fé, quando ela é plantada, ela dá uma árvore gigante. Uma árvore que enche de frutos, que dá sombra, dá refrigério para as pessoas. Então, que assim seja a nossa fé, que essa fé que os apóstolos pediram, que nós estamos pedindo ao Senhor, que Ele aumente a nossa fé, assim como essa fé que Ele mencionou aqui no versículo 6, que ela cresça, que ela cresça e que ela seja realmente algo extraordinário na nossa vida. Amém? Então, lá em Hebreus 11:1, ele fala assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Então, isso é a fé. Amém? Que isso seja multiplicado na nossa vida. Em nome de Jesus, Então, aqui o Senhor Jesus, ele fala um pouquinho mais sobre o servo, Quando o servo chega, estava trabalhando no campo do Senhor do seu Senhor, e ele chega dentro de casa, o seu Senhor pede ainda para que ele vá fazer mais coisas, Para que ele vá preparar alimento, vá fazer aquilo que o Senhor está esperando sobre ele. E no versículo 10, ele fala uma coisa muito forte para nós. Ele fala assim, da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, olha só, o Senhor falou muito comigo com esse versículo também. Às vezes, até obedecer é difícil. Às vezes, eu não sei nem o que o Senhor está me pedindo. Imagina... eu não consigo chegar nem a ser uma serva inútil. Quem dirá, Quem dirá algo a mais? Então, que o Senhor ele abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra a nossa mente, abra a nossa consciência dele na nossa vida, para que a gente consiga obedecê-lo imediatamente quando ele fala,
para que a gente consiga realmente viver em obediência, né? Porque não é não é uma coisa pontual aqui e ali, mas é viver em obediência, que nós consigamos viver em obediência e não só fazer aquilo que ele pede, mas andar mais uma milha, entregar a nossa capa, dar o outro lado da face, né? Como ele pede, quando ele fala nas escrituras. Então que a gente faça a mais, né, do que ele pede, que nós não sejamos esses servos inúteis, mas que ele fale de nós como servo bom e fiel, que foi fiel no pouco e agora vai ser fiel no muito. Amém? Em nome de Jesus, né? Meus amores, então, seguindo em frente, meu Deus, se a gente parar para falar aqui sobre os versículos, é muita coisa que tem, e louvado seja o Senhor por isso, né? Obrigada, Pai, pela revelação da tua palavra, obrigada por estar sempre conosco, obrigada porque não é só letra, não é só um livro, mas é teu Espírito Santo agindo através desse livro maravilhoso. Então vamos lá. Depois ele vai falar ali sobre a cura dos leprosos. No versículo 14 ele fala assim: ele curou, né, todos os 10 leprosos e um voltou. Ele olhou para eles e disse: vão e apresente-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Então, olha só, é no caminho, enquanto você está fazendo, né? Esses leprosos, enquanto eles estavam indo, eles estavam sendo curados. Então, eles foram obedientes. Mas, contudo, todavia, um só voltou. E esse um só voltou, ele fala no 17 assim, ó. Jesus perguntou: não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro. E disse ao homem: levante-se e vá. Sua fé o curou. Ah, Senhor, maravilhoso. Esse versículo ele fala: esse curou é um curou completo, porque aqui ele fala, algumas versões trazem, né, tua fé o salvou, que aqui ele foi curado, ele foi liberto e ele foi salvo. Amém? E glória a Deus por isso. Que nós sejamos salvos, curados e libertos de tudo que vem corroendo a nossa alma, tudo que vem corroendo o nosso ser, para que nós sejamos limpos, inteiros limpos, e que todo o fruto que a gente dê seja limpo, toda a obra que a gente fizer seja limpa, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Depois eu quero ler com vocês ali. Ele vai falar um pouquinho sobre o reino. Ele vai no versículo 20, na parte B, ele fala assim, ó: Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. No 21, não se pode dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus já está entre vocês. E algumas versões também falam está dentro de vocês. Então, né, a gente não precisa ficar procurando num lugar ou no outro lugar, porque o reino do Espírito Santo já está em nós. A gente precisa resgatar ele aqui dentro de nós, né? Tirar esse monte de escombro que tem dentro da gente, resgatar o Espírito Santo, se agarrar nele e fazer, permitir com que ele faça o que precisa ser feito. Amém? Jesus, que capítulo... Vamos lá para frente. No 26 ele fala assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos. Até o dia... Então, continuando. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio, que destruiu a todos. No 28. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma. Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Meu Deus. Ainda pedem, ainda falam, né, que a Bíblia é um livro desatualizado. Senhor Jesus,
É exatamente como temos vivido. É exatamente, eu não falo nem, não tô falando aqui nem de quem não crê, né? Porque a Bíblia é para filhos, a Bíblia é para quem crê. E aqui tá falando de nós, da noiva, tá falando de nós, que nós nos ocupamos dos nossos afazeres diários, dos nossos problemas, da nossa agenda, daquilo que nós precisamos resolver, daquilo que nós queremos. É errado fazer isso? Não. Claro que não. É necessário a gente fazer. A gente precisa, né, resolver as nossas coisas. Senão o Senhor Jesus não tinha pedido para aquele paralítico pegar a maca dele e resolver o que era dele, né, e levar. Não, a gente precisa resolver as nossas coisas. Mas antes de tudo, o mais importante para mim e para você precisa ser o Senhor Jesus. Precisa ser manifestar o reino. Precisa fazer, você pode fazer tudo isso que você precisa fazer, mas com um propósito eterno. Amém? Que em nome de Jesus isso continue sendo revelado para mim e para você. Então vamos lá. O 33 ele fala assim: quem se apegar à própria vida a perderá. Quem abrir mão de sua vida a salvará. Senhor Jesus, maravilhoso. Por que que isso acontece, né, gente? Porque quanto mais nós estamos nos ocupando de nós mesmos, mais a gente esquece do Senhor. Mais a gente vai deixando Ele, mais a gente vai ocupando o lugar que é dele com outras coisas e até com nós mesmos, né? Então, que a gente encontre a vida do Senhor em tudo que nós fizermos. Que a nossa preocupação maior seja a eternidade, seja estar com o Senhor, agradar ao Senhor. Que em nome de Jesus nós sejamos a igreja que está firme com o Senhor, inteira do Senhor, querendo obedecer a Ele, querendo mais dele. Amém? Então, meus amores, estes foram os meus comentários sobre esse capítulo, um capítulo incrível, incrível. Louvado seja o Senhor por isso, né? Um beijo enorme e até o próximo. Tchau!